É isso, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast. É o PPS, que é o de posicionar, potencializar e servir. E aqui quem vos fala é o Orlange Silva. O que acontece? Esse podcast, a gente tem uma ideia de trazer para você uma reflexão. Como está a sua vida? Você tem entregado a mensagem que você carrega? Você tem se colocado à disposição aí, sei lá, com o seu conhecimento, com a tua história de vida, com a tua história de superação, para ajudar as pessoas através disso? Porque quando você se atenta a isso, o primeiro passo é se posicionar. Não, eu quero entregar a mensagem, eu quero fazer a diferença. A partir do momento que você posiciona, a gente vai potencializar isso. Como? Sei lá, através das redes sociais, através de uma live, através do lançamento de um livro, através de um podcast, através de um programa de TV. Tem vários canais que dá para você fazer isso, dá para você potencializar a tua mensagem. E aí, quando estiver no ar, quando estiver no livro, essa mensagem, você vai estar ajudando outras pessoas, você vai estar servindo. Então, assim, a minha ideia aqui hoje é trazer para você uma reflexão. Se posicione. Você com certeza carrega uma mensagem aí muito forte. Você tem algo aí a entregar para as pessoas. Então comece a ajudar, comece a servir com essa mensagem que você carrega. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu sou suspeita de falar dela, que é a minha amada esposa, a Dani. Dani, é um prazer ter você aqui. Mais uma vez, né? A gente já gravou junto. A Dani é uma pessoa que ela carrega uma mensagem muito forte. É uma pessoa que, é igual eu te falei, eu sou suspeito de falar, mas eu sei a garra que ela tem, eu conheço um pouco da história dela, que são 16 anos, a gente está junto. Mas é uma pessoa que demorou um pouco a se posicionar, mas se posicionou. E hoje ela tem entregado a mensagem que ela carrega. A gente trabalha junto aí em alguns projetos. E há um tempo atrás lançou o livro dela. Eu não vou ficar falando muito dela, vou deixar que ela se apresente aqui. Quem é a Dani? Fala aí, fica à vontade. Prazer mais uma vez ter você aqui com a gente. Fica à vontade, se apresenta aí pra galera. Gratidão, gratidão pelo convite. E é uma honra, um prazer estar aqui com você. E como você disse, né? Eu sou a Daniela, sua esposa, né? Esposa do Orlange, mãe da Alice e do Matheus. Também agora sou escritora e criadora do movimento Mulheres Diamantes em Lapidação. Por formação, né? Eu tenho formação em pedagogia e psicanálise. Que massa, bacana. Dani, como eu falei, eu lembro, né? A gente lá atrás, a gente tem uma empresa, né? Que é no ramo educacional. E eu sempre dei aula, sempre dei palestra. Não era conhecido na internet, que era mais no offline. Mas eu lembro da gente ir fazendo as palestras e eu ia dar o treinamento. Você às vezes montava a palestra para mim, mas você falava que aquilo não era para você, que você não tinha chamado para isso e que você ia só me auxiliar. Mas eu sempre falei que você tinha potencial, que você tinha capacidade para isso. E até chegou o dia de você se posicionar, de você começar. Mas fala pra galera como que foi você sair daquele lugar, como que foi você se posicionar, como que começou isso? Eu sempre gosto de falar, né, nos nossos eventos, que eu achava muito bonito você dar aula, eu achava muito legal, assim, mas eu sempre pensei que aquilo não era para mim, que eu não tinha capacidade. E eu gostava muito de te ajudar, você mesmo disse, né? Eu sempre corrigia todo o material, toda a apostila, todos os slides das aulas. Eu ajudava você a corrigir as provas. E muitas das vezes você até precisava de suporte da minha parte, assim, eu via você às vezes correndo atrás de professor, de alguém para representar a empresa em outra cidade, mas eu nunca estava à disposição, porque eu tinha muito medo, medo da crítica, medo de se expor. Eu sempre falava que aquilo não era para mim. Eu falava que eu tinha medo de falar na frente das pessoas, eu tinha medo de pessoas, tinha medo de microfone, tinha medo de me expor. Eu achava que eu não tinha capacidade para aquilo, mesmo tendo todo o conhecimento que eu tinha. Mas realmente era um bloqueio que me impedia de avançar. E eu sempre olhava para você, eu achava bonito e eu falava assim, poxa, isso não é para mim, isso é para ele. Então, assim, eu pensava assim, eu estar atrás nos bastidores, ajudando, montando, corrigindo, eu já estou ajudando. E eu sempre pensava assim, eu tenho que
me conformar com isso, que isso não é para mim, tá tudo bem. Mas a partir do momento que nós começamos ali, né, um desenvolvimento, assim, buscando autoconhecimento, eu fui destravando. E na verdade, até essa questão de me posicionar não foi até nem porque eu quis, né? Eu fui meio forçada a isso. Livre, espontânea pressão. Por livre, espontânea pressão. E eu posso contar aqui já? Pode. Na verdade, nós éramos do Mato Grosso do Sul e fomos embora ali para Porto Seguro. E chegando ali, a gente recebeu o convite, você recebeu o convite, né, para ser líder de homens e eu ser líder de mulheres na igreja. E quando eu recebi esse convite, eu lembro exatamente a cena na minha cabeça. Estava só eu e a pastora na igreja e eu olhei para os lados e eu falei assim, com quem que essa mulher tá falando? E eu falei assim, você está falando comigo? Ela disse, sim, estou te convidando para ser líder de mulheres aqui da igreja. E eu lembro que eu falei para ela, falei, ó, deixa eu te explicar. Meu marido, ele gosta de microfone, ele gosta de pregar, ele gosta de palestrar, ele gosta de dar aula, ele gosta de gente. Isso é dele, é para ele. Eu falei assim, mas eu não tenho capacidade para isso, eu não gosto de gente, eu não gosto de pregar. E, na verdade, eu nunca preguei, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de microfone, eu não sei como fazer isso. Isso não é para mim, eu falei para ela. Mas, você sabe, eu já tinha vivido um processo ali de cura emocional com Deus, uma parte do processo. E isso hoje está nesse livro aqui, que é o meu livro, onde eu conto esse processo que eu vivi. E ela falou algo que mexeu muito comigo. Que ela disse assim, olha, um testemunho seu pode transformar a vida de mulheres. E como eu já tinha passado por esse processo de cura emocional, aquilo entrou como uma flecha no meu coração. E eu entendi que eu precisava testemunhar sobre isso aqui, que através do processo que eu tinha vivido, mulheres também poderiam ser transformadas, como eu vivi essa transformação. E eu falei para ela, ela falou assim, vai para casa, conversa com seu esposo, vai orar. E eu falei, tudo bem. Eu pensei assim, eu tenho uma filha de 3 anos, na época Mateus tinha 7 para 8 meses, e recém-chegado na cidade, não tínhamos rede de apoio nem nada. Eu falei assim, isso é loucura para mim, eu não vou dar conta, isso aqui não é para mim. E nós conversamos, quando eu contei para você, até pelo seu perfil, você achou o máximo, né? Você falou, vai lá, você dá conta. E eu fiquei pensando, mas como assim? E eu lembro que eu pedi 3 sinais para Deus, 3 respostas, e todas elas ele me confirmou. E quando eu cheguei ali, conversei com ela, aceitamos o convite ali de ser líder de mulheres, mas eu sempre ficava pensando, o que eu tenho para passar para essas mulheres? Como que vai ser? O que vai acontecer? Mas eu não entendia que nesse processo a pessoa que ia ser mais trabalhada, mais transformada, não seriam só aquelas mulheres, mas primeiramente seria eu. E no processo desse aceitar, de ser líder de mulheres, às vezes eu ficava olhando aquelas senhorinhas e eu falava, o que eu vou ensinar para essas mulheres que às vezes têm mais capacidade do que eu? E eu pensava assim. Mas nesse processo, a pessoa que Deus mais trabalhou, mais lapidou, mais transformou, fui eu mesma. Eu falo que foi nesse processo onde que eu realmente descobri a minha real identidade. Que massa. E é importante para você que está nos acompanhando, você está assistindo, porque às vezes você também está aí se achando incapaz. Você está aí achando que você não tem nada para transbordar na vida dos outros. Mas lembra, Deus não mandou você aqui para o mundo, assim como nós aqui, por acaso. Não é só para trabalhar, ganhar dinheiro, adquirir bens materiais e partir dessa para uma melhor ou para uma outra, sem você cumprir o teu propósito. Você carrega algo especial, você precisa entregar essa mensagem que você carrega. E lembra, talvez você não vai se sentir capacitado, porque você nunca vai estar capacitado o suficiente. Aqui você está vendo o relato da Dani, ela falando, e ela se sentia incapaz na época. Eu estava do lado dela e sempre achei que ela tinha capacidade de entregar ali alguma coisa, de entregar a mensagem, mas ela via o contrário. Talvez é o que está acontecendo com você. Talvez você não se enxerga capaz.
Só que você nunca vai estar preparado o suficiente, mas você precisa se lançar. E eu gosto muito de uma passagem que, não sei se é uma passagem bíblica, não posso afirmar, ou se é uma frase que tem por aí que fala que Deus, ele capacita os escolhidos. Tá? Às vezes você acha que você precisa ser capacitado para Deus te chamar. Não. Ele vai te escolher e ele mesmo vai te capacitar. Porque é sobre ele, não é sobre você. Não é o que aconteceu com você, né, Dani? Hoje, você vê, a Dani tem livro. Às vezes a gente vai palestrar, eu fico brincando com ela, como vocês viram aqui, né? Tem hora que eu fico ali querendo falar e ela já não deixa. Às vezes, tem lugar que a gente vai palestrar aí que ela fala 1 hora e eu falo 15 minutos. Ela hoje ela comanda os microfones, ela tem também um trabalho, né, de mulheres, que aquilo que aconteceu na sua vida, né, esse processo de lapidação, esse processo que você passou de transformação, hoje você ajuda outras mulheres. Fala um pouquinho sobre esse programa aí, esse movimento que você tem. O mais interessante, você falando assim, é porque eu vejo pessoas querendo estar prontas para se posicionar. E, na verdade, o posicionamento não é sobre estar pronto, porque é uma coisa que eu aprendi com você, nós nunca vamos estar prontos. E é um processo. E quando veio o Mulheres Diamantes Sem Lapidação, que Deus colocou no meu coração ali, né, de começar um movimento para mulheres, eu comentava com você, mas eu não estou pronta, eu não estou pronta. E você dizia, não é sobre estar pronto, você nunca vai estar pronta. E eu me lancei. Então, eu percebi que a partir do momento que nasceu o movimento Mulheres Diamantes, foi bem no início ali de um processo, também outro processo que eu vivi. A partir do momento que eu transbordava na vida de mulheres, eu também era transformada, mais ainda, porque quanto mais nós ensinamos, quanto mais compartilhamos, quanto mais transbordamos, mais vivemos aquilo. Então, foi um processo que aonde eu fui ajudando outras mulheres, eu também fui lapidada. Então, é como se uma fosse lapidando a outra. E eu vi, não sei se é real isso mesmo, mas um diamante, ele lapida outro diamante. E é aí que entram Mulheres Diamantes Sem Lapidação. É uma mulher lapidando a outra. E uma mulher que é lapidada, ela lapida, transforma as pessoas ao seu redor, a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu marido é transformado também. Então, o Mulheres Diamantes Sem Lapidação são mulheres transformadas em corpo, alma e espírito. Mas a partir do momento que ela tem essa transformação, as pessoas, a sua família, a sua casa é transformada, é lapidada também. Que legal, muito massa. E a gente tem visto isso, eu vi isso na sua vida, né, que isso aconteceu. Essa transformação na nossa casa, ser uma bênção na nossa família, mas tem visto isso também na vida de outras pessoas que têm aproximado de você, outras mulheres, outras famílias que têm sido transformadas por causa disso, esse movimento. E lembra, não é sobre nós, não é sobre você, é sobre Deus, porque é Ele que faz a transformação. Nós só somos instrumento, né? Assim, Deus, assim como Ele tem me usado, eu costumo brincar, né, que as pessoas que cruzam o meu caminho, ela já foi. Cruzou meu caminho, eu empurro e tem que ir, tem que se lançar. Ou então tem que sair de perto de mim. Mas é sobre isso, porque às vezes a pessoa está achando assim, mas eu, coitado, não é sobre você. Você nunca vai ser capaz. Você nunca vai ter essa capacidade. A capacidade vem de Deus, você só precisa se colocar à disposição. Tanto é que tem uma passagem que fala, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Porque quem são os escolhidos? Os que colocam à disposição. A partir do momento que você colocar à disposição, aí sim Deus pode te usar. Enquanto você não se coloca à disposição, enquanto você não se posiciona, Ele não pode fazer nada, Ele não pode te obrigar. Deus, Jesus, eles são cavalheiros, eles não vão te obrigar a nada. Você é livre. Mas talvez a sua vida não está dando certo, a sua vida está dando tudo errado, porque você tem feito só a sua vontade, só o que você quer. Você não tem feito a vontade de Deus, você não tem entregado a mensagem, você não tem feito aquilo que você foi chamado para fazer. Dani, qual que é o próximo evento? Conta para nós, tem aí alguma data específica do movimento Mulheres Diamante? Como que as pessoas fazem para participar? As mulheres que estão nos acompanhando, como que é? Você hoje atende também? Você
né? Você tem aí a sua profissão, você atende, como que as pessoas te acham, o que tem mentoria, como que é? Fala aí pra galera. Nós estamos já com a nossa próxima data do evento, é específico para as mulheres, então vai ser um momento ali para mulheres, né, se conectarem, serem lapidadas. Vamos ter várias palestrantes ali na área de emocional, trazendo o tema como feridas emocionais, o que é o verdadeiro sucesso, crenças limitantes. Então vai ser uma manhã assim de muito transbordo, de muita lapidação, de muito network. Vai ser no dia 13 de setembro, então estamos próximos já do nosso evento, com muita expectativa. E as mulheres que têm interesse, podem estar nos procurando, né, nas redes sociais, ali no Eu Sou Daniela Brito, é o meu Instagram. Então chama a gente ali no direct para ter mais informações, para estar fazendo a sua inscrição, porque as vagas são limitadas. Então fica aqui o convite às mulheres aí que têm interesse, vai ser ali em Alphaville, dia 13 de setembro. Bacana. Começa que horas? Às 8 horas da manhã. Vai ser um dia tão especial. Vai ter que horas? Termina que horas? No máximo ali às 13 horas, aí a gente vai descer, né, para almoçar. Então, quem quiser almoçar ali com a gente, ter um tempo ali de network, apresentar o seu negócio. Mas é das 8 da manhã às 13 da tarde. Bacana. E é isso, você que é mulher, ou você aí, marido, que está nos acompanhando e quer que a sua mulher, né, vamos dizer assim, entra nesse movimento aí, seja lapidada, seja transformada, manda lá pro movimento. Lembrando, Deus vai fazer a obra, mas tem pessoas ali que vai estar empurrando, que vai estar ajudando ali a pessoa a ser lapidada. A gente é o instrumento, no caso aqui a Dani vai estar aí sendo o instrumento, e outras mulheres que, como ela falou, que vai estar lá auxiliando, ajudando. Por quê? Porque tem muitas pessoas que querem sair do lugar ali onde que ela está, né, Dani? Mas o problema às vezes é como sair. E aí tem as pessoas, no caso hoje nós nos colocamos na posição, nesse mesmo dia, inclusive, se a pessoa fala assim, mas eu queria ir, mas não sei dirigir e tal. Você que é homem, se quiser ir, a gente vai, no mesmo prédio, vai ter o movimento das mulheres em um andar e a gente vai estar em outro andar com o movimento dos homens, os chamados para o propósito. Então a Dani vai estar lá com as mulheres, vai ser um movimento só para mulheres, e eu vou estar lá em outro andar com o movimento para homens. Então você, mãe, quer levar seu filho, sabe o seu filho aí que não quer nada com a vida? Leva lá, coloca lá que Deus vai fazer a obra, mas nós vamos dar o start ali. Nós somos é o fogo que vai acionar a porta, tá? E aí você vai ver, as coisas começam a acontecer. Dani, vou deixar aí um espaço para você fazer suas considerações finais. Qual que é a sua rede social, como que as pessoas fazem para te achar? Fica à vontade. Muito obrigado, tá, por você ter participado aqui com a gente. Muito obrigado por esse momento. Eu acredito que uma mensagem aí que vai trazer aí uma reflexão para a vida de muitas mulheres e talvez homens também. Eu quero deixar uma mensagem aqui final. Como eu disse, que uma mulher ali vai lapidando uma a outra, né? Trazendo mais brilho, mais valor. Mas o maior lapidador das nossas vidas é Deus. E Deus, ele é muito educado. Ele nunca chega entrando de supetão, abrindo a porta. A Bíblia diz que ele bate, se nós abrirmos. Então, ele sempre vai estar ali nos oferecendo o convite, batendo a porta. Mas a responsabilidade de abrir essa porta é simplesmente nossa. Então, ele nunca vai lapidar alguém, ele nunca vai fazer a transformação na vida de alguém. Uma pessoa ela nunca vai viver um processo se ela não estiver disposta, se ela não querer. E muitas das vezes o processo de lapidação dói. Eu sempre digo que dói, gente. Mas eu digo assim, que é uma dor para não doer nunca mais. Vale a pena passar pelo processo, pela lapidação, porque um diamante lapidado, ele se torna de muito mais valor e de muito mais brilho. E é isso que Deus quer nas nossas vidas, que nós nos tornamos de muito mais valor, de muito mais brilho, aonde as pessoas vejam e perguntem, o que aconteceu com você? Qual é o processo de transformação? E aí é onde nós compartilhamos aquilo que ele fez na nossa vida. E eu quero te agradecer pelo convite de estar aqui com você. Foi um prazer, uma honra. E para quem quiser, né, saber sobre as nossas mentorias, estamos com uma lista de espera para uma mentoria para mulheres,
Para saber mais sobre o nosso evento, sobre o nosso trabalho, é só procurar ali no Instagram. Eu sou Daniela Brito. É isso. Valeu, muito obrigado, gratidão mais uma vez. E você que está nos acompanhando, muito obrigado pela tua atenção, pelo seu carinho. E esperamos que tenha feito sentido para você esse bate-papo, que realmente você se levante, você se posicione para também entregar sua mensagem. Fica aqui o meu abraço, te agradeço por estar conosco e até o próximo programa. Forte abraço, até mais!